Em João 4, Jesus diz assim: a salvação vem dos judeus, porque Jesus vem do judaísmo. Mas perceba que Paulo vai dizer que não é verdadeiro israelita quem nasce do judaísmo, e sim quem nasce da fé na palavra. Então, como nós estamos falando para pastores, é muito importante que às vezes nós pastores nos arrogamos nos nossos títulos e na nossa posição hierárquica. Mas é bom que se lembrem todos que nós não temos, ou que Deus não tem capacitação de títulos, não. Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele mostra que a palavra apóstolos, ela é resultado de uma autoridade pelo bom trabalho, pelo bom caráter e pela afinidade dos apóstolos que tinham com Cristo. Então nunca veio da igreja, ouçam bem isso, nunca veio da Bíblia a ideia de uma hierarquia padronizada. Não, senhores, quando a igreja conhece apóstolos, esse verbo apostelei no infinitivo, na verdade foi pela tradição do respeito que a comunidade tinha por aqueles que foram escolhidos por Cristo. Mas não de forma deliberada, de dizer assim: aqui está o doutor fulano de tal apóstolo. Não, senhores. Primeiro que todos esses títulos na Bíblia, poimém, pastor, arquê, um chefe, ou então apóstolos, apostelem, nada desses títulos, eles foram hierarquizados. A Igreja Católica, no final já do segundo século, ela tinha bispos em cidades grandiosas, e cada bispo de uma cidade grandiosa, que tinha um conhecimento teológico, ele se achava uma pessoa importante. Então, quem era de cidade maior, era reconhecido como uma pessoa mais importante. Daí, a palavra bispo, ela passou a ter uma figura de alguém que liderava diversas cidades. Quando Paulo diz a Tito 1,5, eis que eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. E quando você vai para Filipenses 1:1, Paulo diz assim: na igreja de Filipos havia bispos e diáconos. Então você tem episcopos e você tem diáconos. Episcopos é um título que quer dizer apenas vigia. O pastor de uma igreja, ele é apenas um vigia do rebanho. E sabe quem é que diz isso muito bem? O apóstolo São Paulo em Atos, lá no capítulo 20, a partir do versículo 28 e 29. Pastoreai, poimem do grego. Quando ele usa essa palavra pastoreai, ele está dando uma ideia rural, ele está dando uma ideia campestre, ele está dando uma ideia de um trabalhador que sofre com as ovelhas. E na verdade esse era um dos títulos preferidos de Paulo. Paulo gostava muito desse título. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Mas ele diz também: vigiai. O Senhor vos constituiu bispos. Ali bispo é um vigia. Então, todas essas nomenclaturas que elas foram surgindo, elas entraram no meio nosso. E onde é que está a autoridade pastoral? A autoridade pastoral não está no título. A autoridade pastoral está no caráter de Cristo que há em você. E quando a igreja te vê como um homem que ama, que cuida e que zela do rebanho. Então é muito importante. Aí o Jürgen Roloff, ele diz que a tradição, a igreja, por ver o modelo dos cristãos, ver o modelo dos apóstolos, a igreja passou a respeitar a liderança por causa do caráter que havia em Cristo Jesus. Nunca foi uma imposição.